Bom dia, paz esteja convosco. Estamos dando início a mais um Pão Diário. Eu voltei, mas voltei foi para ensinar a palavra de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai poder impedir o agir de Deus na tua vida. Quando Deus decreta, quando Deus dá uma ordem, pode até terem decretado outro assunto, outra coisa a teu respeito. Mas quando Deus está no controle de tudo, eu quero te dizer que não há quem possa revogar uma lei de Deus. A palavra de Deus lá no livro de Daniel, capítulo 6, vem falando de Daniel, um homem íntegro, reto, um homem que fazia suas funções com dedicação, um homem super honesto. E a palavra de Deus vem me dizendo que nesse capítulo 6, o rei Dário, ele nomeia 120 satrapas, que eram homens que iriam governar aquele país. E desses 120, ele nomeia 3 para ser supervisores dos governadores. E no meio desses 3 estava Daniel. Só que esses homens, eles eram supervisores, eles prestariam conta de tudo aquilo que entraria e sairia, sendo que os outros eram desonestos. E Daniel sempre teve muita honestidade. Se você for ver, Daniel passou quase em todos os reinados, Daniel estava. E Daniel, por ser honesto, por ter a sua honestidade e por prestar conta de acordo como deveria ser, eles tentaram fazer algo para prejudicar Daniel. Talvez hoje tenha alguém tentando te prejudicar e você pediu uma resposta para Deus. Essas pessoas que têm se levantado para te prejudicar, que eram 120 satrapas, governantes, mais 2 supervisores contra Daniel. Mas eu quero te dizer que quando a gente tem um Deus, ainda que se levante o inimigo, ele vai vir pelo caminho, ele vai ter que sair por 7. Porque quem prometeu é Deus. E se Daniel estava ali, porque Deus colocou ele ali. E pela sua honestidade, pela sua posição, Deus não deixaria que Daniel pagasse um preço por aqueles homens que queriam acusar. Entenda uma coisa, Deus não livrou Daniel da cova, Deus não livrou Daniel da provação, mas dentro da cova ele foi aprovado porque Deus estava lá com ele. E eu quero te dizer nessa manhã, talvez você esteja passando por um problema parecido com Daniel, pessoas te acusando, pessoas querendo te derrubar, pessoas talvez querendo ver a tua derrota, o teu fracasso, talvez pessoas que queiram ver você por baixo, pessoas que não querem ver o teu sucesso, pessoas que não querem ver você crescer. Mas Deus está te dizendo, não te preocupa, continua orando, continua buscando a Deus, porque Deus é fiel e Ele vai cumprir todas as promessas feitas a você. Entenda uma coisa, eles tentaram achar algo para prejudicar Daniel, mas Daniel não tinha nada que eles pudessem acusar ou colocar defeito em Daniel. E a palavra de Deus vem me dizer que Daniel continua orando. E aquele povo incomodado, porque eles eram o quê? Corruptos, eles talvez fossem fraudulentos, e Daniel não permitia que isso acontecesse. E aí eles vão diante do rei e pedem para que o rei decrete uma ordem, porque eles entenderam que não achariam nada contra Daniel, a não ser que fosse a respeito ao seu Deus. E aí eles pedem para que o rei Dário assine uma ordem, assine um termo, que durante 30 dias ninguém poderia orar para outro Deus, nem para o seu Deus, a não ser orar para o rei Dário. E aí Daniel, quando ele fica sabendo desse decreto, Daniel não agiu diferente. Ele poderia ter dado um jeito brasileiro, ele poderia não ter feito, poderia não ter orado, ele poderia ter esperado 30 dias, ele poderia ter feito um acordo com Deus. Olha, Deus, eu não vou orar durante 30 dias, mas depois de 30 dias eu vou orar 3 vezes mais para recompensar o mês que eu não orei. Não, Daniel, ele não olhou para as circunstâncias, para a dificuldade, para aquele que o acusava, para aqueles que queriam derrubar. Daniel permaneceu na posição em oração, que é isso que eu e você temos que fazer. O inimigo se levanta, mas é para cair. O inimigo vem nos afrontar, mas maior é Deus que está conosco. Daniel, ele não acatou a lei do rei Dário e nem daqueles homens que o queriam ver cair. A palavra de Deus diz que quando Daniel, ele sabe desse decreto, ele vai para sua casa, ele entra no seu quarto e no andar de cima ele tinha uma janela que era direcionada para a cidade de Jerusalém. E ali Daniel ajoelhava-se 3 vezes ao dia e Daniel continuou orando. Então os homens que o invejavam, que queriam sua derrota, que queriam seu fracasso, esses o investigaram e encontraram Daniel orando. E qual foi a atitude deles? Ir lá com o rei, falar mal de Daniel.
porque havia um decreto que aquele que orasse para outro Deus que não fosse o rei Dário, ele seria lançado na cova dos leões. E aí o plano perfeito, né? Para aqueles homens que armaram um plano para derrubar Daniel. Mas, amado, eu quero te dizer, não adianta levantar arrumadinho do capeta, embrulhadinho do capeta, plano do capeta, projeto de Satanás. Quando a gente tem Deus na nossa vida, ele sabe o que, ele sabe de tudo, ele sabe todas as coisas, e ele jamais vai deixar os seus filhos, ele não vai te livrar da cova do leão, assim como ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas ele lá na fornalha, na hora da provação, ele estava junto com eles para te dar a vitória. E eu quero te dizer hoje, ser resposta de Deus, Deus é contigo, Deus está contigo, não adianta se levantar, não adianta vir tentar te derrubar, não adianta. Se Deus é contigo, amado, pode se levantar rei Dário, pode se levantar governador, presidente, vizinho, marido, mulher, quem for, até o capeta se for, Deus é contigo, ele vai te dar a vitória. Entenda que o rei tinha assinado um decreto, e o decreto do rei não pode ser revogado. Quando eles chegam diante do rei e falam que Daniel agora estava orando, Daniel não obedeceu a lei, o decreto do rei, as pessoas tentaram derrubar Daniel. O rei Dário, a palavra de Deus diz que o rei Dário, ele tentou salvar Daniel, porque Dário gostava de Daniel. E Daniel, apesar de ter sido vindo exilado, de ser um escravo naquele país, o rei dava ouvidos para Daniel, porque Daniel tinha conhecimento, Daniel tinha sabedoria, Daniel tinha discernimento, Daniel tinha controle em tudo, porque assim é o homem e a mulher de Deus, amado. Aonde você for, você vai se destacar, diz o Senhor. Ainda que te leve como escravo, você vai ser cabeça e não cauda. Lembra de José? Pois é, isso é com você também. Deus está falando que Daniel também tinha essa posição. O rei tentou salvar Daniel. Quando ele ouviu isso, ele ficou muito contrariado. Por quê? Porque ele não queria que Daniel fosse morto e nem jogado na cova dos leões. Ele tentou fazer de tudo para livrar, mas a ordem do rei, ela não pode ser revogada. Então o rei Dário ordenou que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Talvez hoje você esteja se sentindo assim, dentro de uma cova de leões, onde os inimigos estão tentando te devorar, onde os inimigos estão tentando te comer, onde os inimigos estão tentando te trapacear, te jogar por baixo, te jogar por lama. Mas Deus está te dizendo hoje, ele é contigo aí nessa cova do leão. Porém o rei disse a Daniel que o teu Deus, a quem você serve, Daniel, continuamente te livre da cova dos leões. Olha o próprio rei reconhecendo que Daniel tinha um rei. O inimigo vai reconhecer o teu rei. O inimigo vai conhecer o Deus que tu adora, porque hoje ele veio para te dar canta vitória nesse terreno aí, nesse lugar aonde tu estás sendo humilhada, aonde tu está sendo trapaceada, aonde tu está sendo envergonhada, aonde estão tentando te derrubar, aonde estão tentando planejar contra a tua vida. Ei, Deus vai te honrar. Você crê nisso? Então declara isso. Deus vai me honrar diante dos meus inimigos. E aí, amado, Dario fala para Daniel que o teu Deus, o que você serve continuamente, Daniel, que ele possa te livrar da cova dos leões. E aí fecharam a cova com uma pedra, o rei selou aquela pedra com o anel e Daniel foi lançado ali para morrer, para ser comido, porque a palavra de Deus diz que aqueles leões, eles estavam famintos. E tendo voltado para o palácio, diante da cova, chamou Daniel com voz de aflição. O rei não conseguiu dormir. O rei não conseguiu pensar em outra coisa a não ser Daniel dentro daquela cova. E aí, quando passa aquele período, rei Dário vai diante daquela cova, aflito, e ele pergunta: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, o livrou dos leões? E Daniel respondeu: o rei vive para sempre. Daniel não foi comido por leões. Aqueles leões, o Senhor fechou a boca daqueles leões. Eles não fizeram algo algum com Daniel, pois considerava diante de Deus Daniel era inocente e também não tinha nada contra Daniel. Então, amado, Deus fechou a boca dos leões. Os leões não comeram Daniel, porque quem está em espírito
Leão não come. Aqueles que estão em oração e adoração, o leão não toca. O inimigo não toca. Satanás não toca. O vizinho não toca. Esse inimigo não toca. Esse que se levantou contra a tua vida não vai poder tocar. Sabe por que Daniel não foi comido pelos leões? Porque Daniel estava em oração, ele estava em espírito, com certeza ele estava em jejum. E leão come carne. E aí os leões não comeram Daniel. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. E quando tiraram Daniel da cova, viram que havia nenhum ferimento nele, pois ele tinha confiado no seu Deus. E você está confiando no seu Deus? E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel, tiraram eles da cova. E junto com as suas mulheres e seus filhos, e antes de chegarem ao fundo da cova, os leões atacaram e despedaçaram os seus e comeram todo. Olha aí, aqueles que planejaram, aqueles que armaram, aqueles que foram lá acusar Daniel. Ei, não te preocupa, diz o Senhor, que esse que está te acusando, esse que está se levantando contra você, olha o que aconteceu na vida daqueles que foram diante do rei Dário acusar Daniel. A palavra de Deus diz que aqueles homens que acusaram Daniel foram lançados na cova dos leões. Não só eles, mas foi lançado eles, a sua família, foi a mulher, foi os filhos. E antes que eles chegasse no fundo da cova, não existia mais um para contar a história, porque aqueles que estavam na carne, o leão devorou, comeu, estraçalhou. Ei, amado, não te preocupa, diz o Senhor, fica em espírito, fica em oração, entrega para Deus, ora por ele, porque quem é o teu escudo, quem é a tua fortaleza, quem é o teu advogado, é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele não vai te abandonar, assim como ele não abandonou Daniel na cova dos leões. Tentaram armar contra Daniel, mas Daniel tinha um Deus, ele obedeceu, ele não quis ouvir a voz do diabo, ele obedeceu a voz de Deus. Então o rei Dario escreveu aos homens de toda a nação e povos e línguas de toda a terra que a paz e a prosperidade. Então ele adiantou que não, pois ele não há um Deus vivo como o Deus de Daniel, que permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído e jamais será o seu domínio se acabará. O próprio aqui, o rei Dário, decretando que diante de todas as nações, de todos os impérios, de todos os homens, que reverenciasse ao Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído e o seu domínio jamais se acabará. Ei, amado, olha aqui que o rei manda agora, o decreto é outro, agora o decreto é para nações, é para impérios, é para todo lugar, que vão ter que honrar o Deus de Daniel, o Deus vivo, o Deus que reinará para sempre e que jamais será destruído e o seu domínio jamais se acabará. O ímpio falando do Deus de Daniel. Eu quero te dizer, assim vai ser na tua vida. O teu milagre, a tua vitória, a bênção que Deus está te entregando hoje vai ser para todo mundo ver, para todo mundo ouvir, para todo mundo saber o que o Deus vivo, que jamais será destruído, que jamais se acabará, o que ele vai fazer na tua vida hoje. Ele te livra, ele te salva, ele faz sinais, ele faz maravilha e ele está em toda a terra. Ele é comigo, ele é contigo. Ele livrou Daniel da boca dos leões, da cova dos leões. Ele não vai livrar você hoje? Então, meu irmão, toma posse do teu milagre. Deus veio falar com você mesmo, é a resposta de Deus para tua vida. Não adianta o inimigo se levantar, não adianta se levantarem contra a tua vida. Continua na tua fé, continua buscando a Deus, continua fazendo o que Deus te ordenou a fazer, como Daniel fez. E aí sim, meu irmão, tu vai ver o milagre acontecer na tua vida. Que essa palavra hoje possa ser resposta de Deus para ti. Quanto àqueles que estão te acusando, aqueles que estão se levantando, aqueles que estão tramando, aqueles que estão tentando ver a tua derrota. Ei, o teu lema é vencer ou vencer. Deus não vai te livrar da cova dos leões, mas ele vai fechar a boca dos leões. Ele não vai te livrar da fornalha, nem da provação, mas ele vai estar contigo na hora da provação, para que você venha a ser aprovado diante de Deus. Que essa palavra fique no teu coração, que ela seja alimento para a tua vida e que ela venha a ser resposta de Deus. Não te preocupa, diz o Senhor, com aqueles que estão se levantando contra você, porque aqueles que se levantam, ai, 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 diz o Senhor, daqueles que se levantarem contra os meus pequeninos, contra os meus ungidos, melhor
teria sido eles nem terem se levantado. Olha o que aconteceu com a família daqueles homens. Eles foram jogados na cova dos leões e quem foi devorado foram eles. Ei, não te preocupa, diz o Senhor, que da tua vida cuido eu, dos teus negócios cuido eu, dos teus inimigos cuido eu. Continua orando na posição e deixa que eu cuido do resto, diz o Senhor. Aqueles que se levantarem contra ti, eles vão cair e eles vão ter que aplaudir tua vitória, eles vão ter que aplaudir o teu milagre, porque hoje Deus veio te dar resposta. Deus veio falar contigo e te dizer que não adianta se levantar. Se Deus é contigo, quem será contra ti? Ninguém, ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então, em nome de Jesus, não tem medo, Karina. Não tem medo, porque quando a gente tem Deus, Salmo 91, ainda que coma, beba, pise em algo envenenado e macumbado, mal nenhum, dano nenhum vai te acontecer. Aqueles que estão fazendo, a palavra de Deus diz, Karina, que o mal por si só se destrói. Ei, quanto mais macumba, olha o que Deus está mandando eu te dizer, quanto mais macumba fizerem para ti, mais magia negra fizerem para ti, quanto mais porcaria fizerem para ti, coitado daqueles que estão fazendo, porque o mal por si só se destrói, e é a oferta da colheita. Quem planta colhe, quem está plantando vai colher, não é coisa boa não, viu? Te descansa, diz o Senhor, porque aqueles que estão trabalhando, planejando, plantando o mal contra a tua vida, eles vão receber em dobro, e mal nenhum vai te acontecer. Salmo 91 para tua vida, ainda que eu coma, beba, pise, ande por macumbeiro, nada, diz o Senhor, vai alcançar. Poderão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, diga, mas eu não serei atingida, porque o Senhor já deu ordem aos anjos ao teu respeito para te guardar, para te proteger. Então, diante de ti, Efésios capítulo 6:10, tem um escudo da fé para rebater a astuta cilada do diabo. E nada, Deus te blinda hoje da planta dos pés ao alto da cabeça, te lava com teu sangue. E nenhuma porcaria, nada venha te acontecer, porque Deus é contigo. Amém? Pai amado, Pai santo, eu oro agora por cada pessoa que está nessa live, por cada pessoa que está orando e que ainda vai orar, não importa o momento, a hora, o dia, mas Pai, que essas pessoas elas venham entender que elas têm um Deus poderoso, que ainda que a gente seja lançado na fornalha, na cova dos leões, ainda que a gente esteja diante dos nossos inimigos, Tu és o Deus poderoso, que derruba gigante, que derruba Golias, que acalma problema, que abre o mar, que acalma a tempestade, que acalma o vento. Pai, em nome de Jesus, vem com o milagre, vem com a resposta, vem com a bênção de Deus, e que assim como o que aconteceu com Daniel, venha acontecer na vida desse irmão, dessa irmã, que mal nenhum, praga nenhuma venha lhe acontecer, e que os leões, as bocas estejam fechadas, porque aqueles que se levantarem contra o ungido do Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, Pai. Nós não estamos pedindo espada, nós não estamos pedindo vingança, mas nós entregamos nas tuas mãos e oramos, Senhor, por todos aqueles que têm se levantado contra a nossa vida, Pai, pois nas tuas mãos nós entregamos. Tem de misericórdia e liberta, porque também são filhos de Deus, filho de Abraão. Abençoa esse dia, abençoa a nossa vida e traz a vitória que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus, Deus abençoe, e até amanhã no Pão Diário vai ser mais cedo, porque amanhã é quarta-feira. Fique com Deus.